Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo de todas as quartas-feiras. Seguindo o nosso circuito bíblico, hoje nós vamos estudar uma parábola do Senhor Jesus. Já estamos bem no final da vida de Jesus Cristo. Para quem não está entendendo, nós, esse ano, estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica. Então, começamos desde lá antes do nascimento, na Anunciação, e já estamos agora perto da crucificação, seguindo as nossas quartas-feiras. Então convido você a assistir também os outros vídeos que a gente tem aqui no YouTube sobre esse projeto, Esse projeto e esse processo que foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler um texto que está em Mateus 22. Eu quero ler o texto com vocês, depois a gente ora e a gente bate um papo sobre ele, sobre o texto. Mateus 22, versículo 1 para frente. Vamos lá? Mateus 22, 1 diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou aquela cidade. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor fale conosco através da leitura bíblica, que o Senhor nos dirija, nos ensine. Santo Espírito de Deus, eu peço o direcionamento, que o Senhor me use. Peço que o Senhor abençoe as mentes e os corações dos irmãos que estão ouvindo e que a gente possa crescer, Pai, no conhecimento sobre o Teu plano, crescer no conhecimento sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, crescer no conhecimento sobre as coisas que o Senhor tem para nós, dos nossos propósitos. Seja exaltado, Pai, em nosso meio, seja exaltado através desse estudo, desse link, que não seja uma coisa fria, mas que seja quente por conta do Teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor, Pai, se agrade de nós, que o Senhor nos aceite, nos receba através do sacrifício de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Irmãos, vamos lá. Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é um exemplo, é uma narrativa, é uma história humana, com coisas humanas, querendo dizer algo espiritual. Então, Jesus contou uma história de um rei que ia casar uma filha, ou um filho, e mandou chamar as pessoas e tal. Então, isso é uma história que é real, é uma história humana. Só que essa história diz respeito a coisas espirituais. Então, é um exemplo, ele está contando um exemplo. E aí vamos aprender com essa parábola de Jesus, vamos tentar entender o que ele quer nos dizer, estudando um pouco mais a fundo cada verso,
de antemão eu posso dizer que a parábola fala de dois grandes temas, fala de tudo que Jesus ensina, fala de muita coisa, porque Jesus é Deus. Então são muitas, você pode ler aquele texto todos os dias e cada vez você vai aprender uma coisa nova por conta da revelação, da espiritualidade que tem contida no texto bíblico, porque foi, né, é o próprio Jesus falando aqui essas palavras. Mas dois grandes temas saltam aos nossos olhos, que um tema é o convite para a festa e o outro tema é a pessoa que estava sem a roupa certa. Então vamos estudar e ver o que a gente consegue aprender aqui. Verso 1, Jesus lhes falou novamente por parábolas. Aí ele vai começar a contar a parábola. Olha o começo como é interessante. O reino dos céus é como um... Então a gente só sabe que é parábola, o escritor, Mateus, ele só sabe que é parábola por causa dessa introdução. Jesus sentou e Mateus está escrevendo. Aí ele fala assim, ó, Jesus sentou e falou uma parábola. Aí você pergunta para o Mateus, que escreveu o texto. Mateus, como você sabe que isso é uma parábola? Eu deduzi que isso é uma parábola porque ele começou com essa frase. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é como um... Aí ele continua. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então aqui a gente já sabe o quê? Você está lá ouvindo Jesus e você sabe que ele está falando sobre um banquete de casamento, mas ele está se referindo ao reino dos céus. O rei, né? O reino dos céus é como um rei. O foco aqui é o rei. Verso 2. O rei, né, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então, algumas pessoas já haviam sido convidadas para esse casamento, para essa festa, mas eles não quiseram vir. De novo, o rei, enviou outros servos e disse para os servos, digam aos que foram convidados, que eu preparei o banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Bom, então aqui a gente tem esse rei que a gente pode claramente, sem medo de errar, atribuir à figura de Deus Pai, por conta daquilo que eu falei no começo, vou repetir de propósito, se ele está falando que é sobre o reino de Deus, esse exemplo que ele vai dar é sobre o reino de Deus, e ele diz nesse exemplo que existe um rei, logo fica óbvio que ele está querendo dizer sobre o Pai. Então, existe uma festa de casamento. E o pai já tinha convidado algumas pessoas para essa festa. Porque os servos do rei saíram para chamar as pessoas que já tinham sido convidadas. Aí essas pessoas não quiseram vir. Aí os servos voltaram para o rei e falaram, as pessoas não querem vir. Aí o rei deu mais uma chance. Falou, vai lá e fala para aqueles que já foram convidados. Lembre sempre disso, aqueles que já foram convidados de antemão. Vai lá, fala para eles que está tudo preparado para a festa. E que os bois já estão prontos, está tudo pronto para o churrasco, está tudo pronto para a festa, fala para eles virem. E aí, novamente, eles não vieram. Pausa. A gente já tem a Bíblia toda nas nossas mãos, a gente consegue já ter muito mais informações do que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Porém, vale eu citar isso, que aquelas pessoas que estavam vendo Jesus naquele momento também tinham condições humanas de entender o contexto do que Jesus está dizendo. Vou explicar o que é isso. Jesus está falando sobre um casamento. O livro do Apocalipse, aqui na Bíblia, o último livro da Bíblia, fala bastante sobre um casamento, o casamento de Jesus com a igreja. Por isso que eu comecei falando que nós já temos toda a Bíblia, então para a gente já consegue discernir, entender os movimentos que Jesus estava fazendo enquanto ensinava as pessoas. Esses homens judeus aqui, eles não tinham o Apocalipse escrito ainda, mas eles tinham o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento também, os profetas do Antigo Testamento, também falaram sobre um casamento. Falaram do casamento de Deus com Israel, por exemplo. Então, alguém ali mais atento podia perceber
que Jesus estava se referindo a esse casamento. O casamento do Deus Pai com o povo escolhido. Por isso que as pessoas já tinham sido convidadas, a festa já estava... não era uma novidade a festa. Quando Jesus começa a contar a parábola, a festa já existe. Ele não começa dizendo que um rei planejou um casamento e convidou as pessoas. Não, não. O rei já estava fazendo o casamento, as pessoas já tinham sido convidadas. Ele apenas mandou os servos para falarem, vai começar a festa. Verso 5. Mas eles, os convidados, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os convidados não deram atenção aos servos do rei. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e mataram os servos. Opa! O rei ficou irado, enviando o seu exército. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Imagina essa cena, tá bom, pessoal? O rei mandou chamar as pessoas à festa. Primeiro que ninguém recusa o convite de um rei, porque ele é um rei. Você não recusa o convite de um rei. Se você assiste filme aí, você sabe como que os reis são tratados. Nos filmes, nos livros de história, não se recusa o convite de um rei. Não se fala não para um rei. Mas as pessoas falaram não a primeira vez, depois falaram não a segunda, e algumas dessas pessoas, além de falarem não, mataram os mensageiros. O que isso te lembra? É como se Jesus, homem ali, naquele momento, ele estivesse falando dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas, Deus mandou os profetas. Os profetas vieram convidando vocês para o arrependimento. E vocês vão entender o que o arrependimento tem a ver aqui nesse contexto. Vocês negaram os profetas. O tempo passou, Deus teve misericórdia. E Deus enviou outros profetas. E vocês, além de negarem, mataram os profetas. Depois você vai lembrar que Jesus, em outro momento, antes da cruz, ele sentou de frente para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ir ter convosco. Então a gente tem que entender a Bíblia à luz da Bíblia. Sempre a Bíblia explica a Bíblia. Continuando. Verso 8. O verso 8 é o que o rei ficou bravo. Não, verso 7, desculpa. Verso 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Se você pensar na história de Israel, você vai ver que se encaixa direitinho isso aqui. Deus mandou profeta, Deus mandou começando com o grande profeta Moisés, que mandou o livro, que mandou a lei. E as pessoas depois, o tempo passou, recusaram. Aí Deus mandou os profetas e as pessoas, além de recusarem, mataram os profetas. E depois Jerusalém caiu. Verso 8, ok? Então disse aos seus servos, o rei falou para os servos, depois que aconteceu tudo isso, depois que o rei passou por cima da cidade com todo o seu exército, o rei falou para os servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Opa! O que mudou aqui? O rei é o mesmo, o casamento é o mesmo, os servos são os mesmos. O que mudou? Os convidados. Os convidados aqui, no começo, se você reparar bem, tem que ler palavra por palavra. Se você reparar bem, verso 3 fala: o rei enviou seus servos aos que tinham sido convidados. Então, o rei enviou os servos para lembrar as pessoas que já tinham sido convidadas. No verso 8, o rei enviou os servos, vão às esquinas, verso 9, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. O rei agora enviou os servos para convidarem pessoas para vir. Então, é um novo tipo de gente. É um tipo de gente que sequer era convidada, estava convidada, aliás. E aí você vai lembrar que a Bíblia fala que a igreja foi enxertada em Israel. Nós não éramos
a raiz verdadeira. Nós fomos colocados na raiz. Depois você vai lembrar que a Bíblia diz: vós que não erais povo, Deus fez de vocês povo. Depois vocês vão lembrar que a Bíblia diz que nós não éramos filhos. E Deus fez o quê? Nos adotou. Então, de quem essa parábola está dizendo? Uma das leituras possíveis, presta atenção nessa frase, uma das leituras possíveis, essa parábola está dizendo do contexto da salvação. Vai ter uma festa de casamento. Qual é a festa de casamento? O grande dia que Jesus vai casar com a noiva, a igreja. Vai ter uma grande festa. Apocalipse fala disso o tempo todo, os profetas falam disso, os textos alguns apóstolos falaram disso também, desse grande dia. Então vai ter uma festa. Essa festa não vai ficar sem convidados. Só que os primeiros convidados recusaram. E Deus mandou chamar agora todo mundo que estivesse pela rua. Glória a Deus por isso. Verso 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Acaba aqui o primeiro episódio aqui da nossa saga. O casamento vai acontecer, tudo certo. Os bois já foram sacrificados, enfim, o churrasco está pronto, a cerimônia está pronta, a recepção está pronta, a comida está pronta, a noiva está pronta, o noivo está pronto e os convidados chegaram. Os convidados chegaram. Gente boa e gente má. Licença. Gente boa e gente má. Quem são os convidados agora? Todos que foram encontrados pelas ruas. Quem são estes, irmãos? Nós. Quando Jesus, após a ressurreição, momentos antes de ser tomado aos céus, Jesus falou: vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Lembra também num momento que ele fala assim: pregue o evangelho. Começa aqui, Jerusalém e Judeia, Samaria, até os confins da terra, até o outro lado do mundo. Ou seja, sai convidando para o evangelho quem vocês encontrarem pela frente. Saem convidando todas as pessoas que precisam se alimentar, que nunca viram uma festa, entenda o contexto, né? Que nunca participaram de uma cerimônia com um rei. Saiam convidando todas essas pessoas. E aí você vai entender Romanos, quando o apóstolo Paulo fala assim que a salvação veio para os judeus. É o texto lá. Mas o coração deles estava endurecido. Então, os convidados da festa, eu que estou fazendo uma conexão com os dois textos, os convidados da festa estavam endurecidos e eu não quero ir para essa festa. E aí volta para Romanos, o apóstolo Paulo vai falar que por causa do endurecimento do coração deles, nós fomos chamados. E aí depois, uma das conclusões do livro de Romanos é que nós devemos orar por eles, pelos judeus, porque eles estão ainda hoje com o coração endurecido. E nós precisamos clamar por eles, porque foi por causa desse endurecimento que as portas se abriram para nós. Isso é um pouco mais profundo e não é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre Israel e igreja e tal, mas para você entender que existia um povo. Deus endureceu o coração desse povo de propósito porque era plano dele que a gente chegasse. Aí o coração desse povo endurecido abriu vaga, modo de dizer, para novos convidados. Nós chegamos. Louvado seja Deus por isso. Agora que nós chegamos e aprendemos isso que eu acabei de falar, a gente ora a Deus para que Deus amoleça o coração deles, para que eles também venham. Então nós devemos orar pelos judeus, orar por Israel, e sim, orar por todo o mundo, óbvio, sem fazer acepção de pessoas, mas ter Israel, os judeus, em mente em nossas orações. Agora, irmãos, entra no segundo estágio aqui da parábola. Por quê? Porque a festa vai acontecer. Mas, verso 11, quando o rei entrou na festa, já está na festa agora. Quando o rei entrou para ver os convidados, lembra que nós estaremos diante do rei um dia? O rei entrou para quê? Para ver os convidados. Ele vai ver um por um.
Todos nós um dia estaremos diante do rei. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Opa, ele foi dando um check, 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 e tinha um que não estava com a roupa. E o rei perguntou: amigo, olha como ele trata a pessoa. Amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial, sem a roupa certa, né? Sem a roupa para esse momento adequado? Como você entrou aqui? E o homem fez o quê? Emudeceu, não tinha resposta. Ninguém fala diante de Deus. Diante de Deus a gente ouve. Então, o rei fez uma pergunta a você. Claro, essa pergunta não tem resposta, porque a resposta dele seria: eu pulei o muro, talvez, eu entrei pelo lugar errado. Ele emudeceu. Quando ele emudeceu, então o rei disse aos que o serviam. O rei chamou os servos de novo. Amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa festa de casamento, na leitura que eu estou fazendo aqui, é a festa de casamento que vai acontecer no céu. O rei é Deus, tem os convidados. Mas uma das pessoas não estava com a roupa certa. Por isso que eu falei que são dois grandes temas. Como assim a roupa certa? Em nenhum momento o rei falou para os servos convidarem as pessoas e vestirem as pessoas. Em nenhum momento foi dito isso. Então, nessa parte da parábola, Jesus começou um segundo assunto. Qual é o assunto? Roupa certa. Por isso o título da mensagem de hoje é Com que roupa? Com que roupa? Com que roupa você está vestida? Vou falar rapidamente sobre isso. Roupa para Deus é um negócio muito sério. Não essa roupa aqui, estou falando de espiritualidade, estou falando de em termos espirituais, não em termos humanos. Se você lembrar do Adão e Eva lá do passado, eles pecaram e se viram o quê? Nus. Mas eles sempre estiveram nus. Então, o ato do pecado mostrou a eles a nudez deles. Então, o que significaria, naquele contexto, a nudez? A vergonha. Eles logo, para encurtar a história, tentaram se vestir, ou seja, cobrir o que? A vergonha. O tempo passou, Deus fez roupa para eles. Deus não aceitou as vestes deles, as roupas que eles fizeram. Deus fez uma roupa para eles, sacrificando um animalzinho. Isso é chamado de o proto-evangelho, né? Proto, de primeiro evangelho do evangelho. Então é como se ali fosse a primeira vez que Deus, o Pai, ali é a primeira vez que Deus, o Pai, nos mostra, nos conta como Ele encobriria a nossa vergonha. O que fica claro ali? Estou lá em Gênesis, primeira página da Bíblia. O que fica claro ali é que a sua nudez não será coberta por você mesmo. Será coberta por Deus. Beleza. Agora pula e vem para Jesus. Como nós somos purificados? Como a humanidade é purificada? Como a humanidade é justificada? De justiça. Como? Através do sangue de Jesus. Uma vez que você creu no sangue de Jesus, uma vez que você confessou com a boca, é o que a Bíblia diz, você creu com o coração, confessou com a boca diante dos homens com o batismo, através do batismo, você está o quê? Justificado. Você não tem mais vergonha para cobrir, porque Jesus te cobriu. Aí você está vestido. Diante de Deus você está vestido. Então todas aquelas pessoas, só um parêntese, lembre-se que várias vezes o texto bíblico vai falar de vestes de justiça. Lembre-se que a Bíblia vai falar para você manter as suas vestes limpas. Lembre-se que a Bíblia vai falar de você, para você se revestir, você está vestido, uma coisa é a salvação. Depois você vai se revestir de uma outra coisa, isso é um outro assunto. Que você pode se revestir de poder, por exemplo. Depois tem a armadura que você vai colocar por cima dessa veste de justiça e assim sucessivamente.
Então, é como se Deus olhasse como se, isso é um exemplo que eu estou dando, é como se Deus olhasse do céu para a terra e visse dois povos. Quais dois povos Deus vê? Israel e igreja? Não, não. Quais dois povos que Deus vê? Israel e muçulmanos? Não. Judeus e muçulmanos? Não. Quais dois povos que Deus vê? Os vestidos e os nus. Significa o quê? Os salvos e os pecadores. Por isso a Bíblia diz que Deus não fala com pecadores. Significa o quê? Em outras palavras, os justificados e os injustos. Então, é aqueles que foram livres da condenação, justificado é isso, você foi diante do juiz e o juiz te declarou inocente. Então, são os justificados, os inocentes, por causa do sangue de Jesus, porque creram naquele a quem ele enviou. Então, esse é um povo. E o outro povo são os culpados, os que estão nus diante de Deus. E aí a parábola nos conta isso agora. Isso o que, Pedro? Que ninguém vai chegar lá no céu, que ninguém pode ficar lá no céu sem a roupa certa. Volta para o exemplo que eu dei de Adão, é como se alguém estivesse no céu com uma roupa que ele fez. É como se, por isso é uma parábola. Ele está ensinando que isso é impossível de acontecer, porque o próprio rei chegou diante da pessoa e falou: que roupa é essa? Como fez para Adão e Eva. Eu não quero essa roupa não é a roupa daqui. Então, sai daqui. Pedro, então é possível pessoas chegarem no céu com a roupa errada? Não, é justamente o contrário. Jesus conta essa história para mostrar que não vai ficar ninguém lá, que não vai ficar não, que não vai chegar ninguém lá daquele jeito. É uma analogia, um jeito de contar uma narrativa. Então, irmãos, tem duas maneiras de você estar vestido. Lembra que eu falei que tem o vestido e o nu. Mas tem duas maneiras de você estar vestido. Quais são as duas maneiras, irmãos? A roupa que Deus fez para você em Jesus e a roupa que você fez em Jesus. Ai, meu Deus, é isso, ó, presta atenção. A graça e a religiosidade. Aceitar o que Jesus fez ou você querer comprar a salvação com suas próprias roupas, com seus próprios atos de justiça. Adão fez a roupa com as mãos. É como a religião faz. Eu faço as coisas, eu mereço. E aí, ninguém vai chegar lá com essa roupa errada. A gente só vai chegar no céu, irmãos, se nós tivermos a roupa certa. A roupa certa vem através da confissão de Jesus e de toda a Bíblia. Não é só a confissão. Aí que Tiago vai ajudar a gente, porque não é essa fé. Eu creio no texto que diz que Jesus perdoou os meus pecados e eu estou salvo. Então, isso é fé. Essa fé tem que gerar coisas. E o que essa fé está gerando? Está gerando atos de justiça para comprar a salvação? Então, essa fé está errada. Você entendeu errado o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos. O Evangelho é sobre o que nós recebemos. Ah, Pedro, aí é muito fácil. É muito fácil nada, por isso que muita gente não consegue. É muito difícil você soltar as rédeas da sua vida. É muito difícil você falar, eu creio, Jesus, no que o Senhor fez e eu não preciso fazer nada. Por que é difícil? Porque nós queremos ser o centro. Nós queremos ser o centro do coração de Deus, mas nós não somos. Então, a gente quer fazer as coisas para falar, Deus, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou jejuando, eu estou orando, olha como eu estou forte. Aí Deus fala, você não entendeu. Porque não é sobre o que você faz. Eu, Deus, já fiz. Eu sacrifiquei o meu próprio filho. Enquanto você está tentando fazer as coisas, você não está vendo o que eu, Deus, fiz. E quando você parar de tentar conquistar as coisas em Deus, estou falando tudo que eu estou falando aqui é em Deus, não estou falando nada da sua vida, entre aspas, humana. Entre aspas. Tudo que eu estou falando aqui é sobre o reino de Deus. Então, tem pessoas que estão tentando
conquistar as coisas em Deus, galgar lugares em Deus, conquistar títulos em Deus, conquistar lugar de fala em Deus. E Deus não trabalha com quem luta para conquistar as coisas. É só você ver como ele escolheu Davi. É só você ver como ele escolheu Moisés. Onde Moisés estava? No meio das ovelhas. Onde Davi estava? No meio das ovelhas. Onde Jesus nasceu? No meio dos animais. Deus não escolhe quem está tentando fazer as coisas. Deus escolhe quem está descansando no que ele fez. Porque o nome disso é fé. Então, irmãos, você não vai chegar naquela festa, ouça isso com os dois ouvidos abertos. Você não vai chegar naquele glorioso dia, naquela festa, baseado no que você fez. Você vai chegar naquela festa baseado no que você aceitou que Jesus fez por você. Quando você aceita o que Jesus fez por você, você é impactado pelo Evangelho e Deus te leva a lugares de trabalho. Aí você começa a fazer as coisas e produzir. Mas você não vai fazer para conquistar algo. Você vai fazer porque você foi impactado por algo. Você não serve a Deus para conquistar coisas. Você não serve a Deus para ficar mais forte. Você não serve a Deus, você não ora para ficar mais forte. Você não lê a Bíblia para ter mais de Deus. Você não faz as coisas com um fim em si mesmo. Nas próprias coisas. Eu quero ler o conhecimento para eu adquirir conhecimento. Eu quero orar para eu ter poder. Eu quero jejuar para eu conhecer as coisas de Deus. Quando a gente faz, ou para que Deus revele a mim as coisas que eu tenho que fazer. Quando a gente faz algo buscando uma outra coisa, aquele algo tem uma finalidade. Sempre assim, causa e efeito, é ação e reação. Em Deus você não faz as coisas para alcançar nada. Em Deus você faz porque você foi alcançado. Uma vez que eu fui impactado, eu oro. Pedro, mas então você ora por quê? Eu oro porque eu não consigo ficar sem orar. Eu fui impactado pela glória dele. Pedro, então você não lê a Bíblia para conhecer mais? Não, eu leio a Bíblia para mergulhar nele, porque eu fui impactado. Eu não estou preocupado com o que eu conheço ou o que eu não conheço. Eu estou preocupado com esse fogo que me impactou. Eu quero mantê-lo, eu quero conhecer, eu quero mergulhar nisso. Não sei se eu estou escolhendo as palavras certas. Quando você é impactado por Deus e você se vê vestido por Deus, você descansa em não estar mais nu. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para o mundo espiritual. Eu não preciso provar nada para o próprio Deus, porque eu descansei no que o Senhor Jesus fez por mim. E agora que eu descansei, irmãos, agora que eu estou vestido, eu tenho um próximo passo, que aí a gente poderia fazer um próximo vídeo, que eu tenho o passo do ser revestido, que é uma outra história para um outro dia. Então, irmãos, com que roupa você está? Você está com a roupa que Jesus te deu ao aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Ou você está com a roupa que você está costurando, metade sua e metade dele, ao aceitá-lo como um dos seus salvadores, porque você também é o seu salvador, porque se você não fizer por você, ninguém faz? Se você fala essa frase, irmão, é porque Jesus não é o seu único salvador. Você tem um outro salvador que é você mesmo, o seu braço. E aí você entende, lá volta para outra parábola de Jesus, quando ele fala que não dá para costurar o tecido de uma roupa velha numa roupa nova. Não tem como ser metade roupa sua e metade roupa de Jesus. Ou você faz a roupa que Adão fez e você esconde a sua nudez diante de Deus, com a sua própria justiça ou com a sua justiça própria, que são as obras da lei. Ou você faz isso, chega diante de Deus e vai ser expulso, ou você aceita a graça de que é impossível um ser humano agradar ao Pai, porque o Pai criou tudo. É impossível um ser humano fazer algo belo para o Pai, porque o Pai é o dono da beleza. É impossível um ser humano se justificar diante do Pai, porque o Pai é santo, 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 santo 3 vezes, é justo e justíssimo. Então,
Se é impossível, o que que você faz? Cai de joelhos e fala, Pai, é impossível. Aí Jesus vem e te cobre com o sangue dele. Porque foi essa impossibilidade que Deus resolveu na cruz. É impossível ao ser humano, mas é possível a Deus. O que Deus fez? Resolveu a impossibilidade do ser humano na cruz do Calvário. E aí você crê nisso e aceita isso. É impossível para mim agradar a Deus. Eu só consigo agradar a Deus andando com Jesus. E quem anda com Jesus segue os passos dele, não pede para ele seguir os seus próprios passos. Quem anda com Jesus segue os passos de Jesus. E você vai seguindo os passos de Jesus. E aí você vai chegar naquela festa com a roupa certa. Com a roupa da justiça que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Então, irmãos, com que roupa? Com que roupa você está? Descanse na soberania de Deus, descanse no que o Senhor Jesus conquistou na cruz e peça para Deus para que essa verdade impacte a sua vida a ponto de você começar a produzir em cima dessa verdade, construir a sua casa em cima dos fundamentos corretos e não em cima da justiça própria. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente se vê semana que vem. Seja eu, o pastor Sérgio ou algum irmão, nós estaremos aqui todas as quartas pregando o evangelho para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.